Boa noite, está começando mais um Papo de Espírita aqui pelo Instagram. Você sabe, a live diária que traz mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. A cada dia, normalmente, um apresentador diferente, cada um do seu jeito, mas sempre buscando seguir o que ensina Jesus. Se o que eu disser, se qualquer apresentador disser coisa que coincida com o que Jesus ensina, fique com Jesus, porque a gente também é aprendiz. O mestre é quem manda. Tá certo? Então participe, colabore, comente, faça sugestões de temas. A gente normalmente traz mensagens de Jesus. Eu hoje vou trazer uma mensagem nesse livro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Evangelho por Emmanuel. Comentários do Evangelho segundo João. Então vamos fazer antes uma prece para agradecer a Deus a oportunidade de estar junto aqui. E a partir daqui nós vamos fazer a leitura desse livro, tá bom? Uma mensagem deste livro. Do Evangelho, comentário de Emmanuel sobre o Evangelho de João. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso, meus irmãos. Então vamos lá, uma mensagem para nós. Pedir a Jesus inspiração. Olha só, a mensagem de hoje, o título é Aliança Espírita. Aliança Espírita, ok? E é baseado no comentário de Emmanuel do capítulo 13, versículo 35 de João, que diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o comentário que Emmanuel vai fazer é sobre essa passagem evangélica. Ele diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mensagem deste livro aqui, ó, Evangelho por Emmanuel, comentário ao Evangelho segundo João, capítulo 13, 35, é a mensagem de hoje. E a mensagem que nós lemos, que nós vamos ler, é Aliança Espírita. E diz o seguinte, Emmanuel: aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca, e toda posição renova a perspectiva. União desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Você já deu para sentir, né? A gente vai continuar, mas já deu para sentir o seguinte, que Emmanuel traz a importância, tá, que nós devemos ter da união, da confraternização, da colaboração com os outros, mas sem imposição de raciocínio. Como ele diz bem aqui, ó, cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca, e toda posição renova as perspectivas. E aí Emmanuel continua dizendo: iniciemos assim a nossa edificação de concórdia aposentando a lâmina da crítica. Essa é forte, hein? Aposentando a lâmina da crítica. É uma das formas de nós edificarmos a concórdia. Zuzir os irmãos de luta é retalhar-lhe as próprias almas, exaurindo-lhe as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que seja algumas frases por dia, estende-lhe concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve, olha que coisa interessante, boa noite Marta, seja bem-vinda. Se escreve para construir ainda, que seja uma página por ano, encoraja-lhe o esforço nobre. Se, por outra, olha que interessante, se consagra energias no socorro de doentes, ainda que seja uma vez ou outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe ao passo começante nas boas obras. E se vive afastando das próprias obrigações, ora por ele, ao invés de açoitá-lo.
Se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento, através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Veja que Emmanuel está comentando aqui o seguinte, ó, a crítica só afasta. Por mais que a gente perceba que o outro está errado, a melhor forma de colaborar para que o outro passe a acertar, assim como a gente também quer acertar, não é criticar o outro. É se ele abrir espaço, a gente conversar. Você já percebeu isso? Você acha que está certo? O que é que você acha? Dialogar. E se ele está fazendo, por exemplo, ele diz aqui o exemplo. Ele só consegue botar. De vez em quando é que ele diz uma palavra boa para alguém. Ainda bem que diz. Incentiva essa fala dele. Se de vez em quando ele ajuda, por exemplo, um trabalho social, um trabalho de caridade, uma vez por mês, que seja uma vez por ano, não importa, incentiva para que ele faça mais vezes. Não criticar pelo pouco que ele faz, mas estimular ele a fazer, ele ou ela, né, a pessoa, a fazer mais. Como? Se colocando à disposição para fazer junto. Né? É importante o que Emmanuel traz. E Emmanuel diz assim, educarás ajudando e unirás compreendendo. Ó, você vai conseguir, você e eu vamos conseguir educar o outro e se educar ajudando. Toda vez que a gente está ajudando o outro, a gente está educando o outro, fazendo o outro que também queira ajudar. E nós, compreendendo uns aos outros, estamos nos unindo. Porque ninguém quer se unir com quem não compreende, não é verdade? Quem é que gosta de toda hora estar no local, a pessoa criticando, falando mal, reclamando, não é? Colocando a gente para baixo? Ninguém gosta. Se você não gosta que faça isso com você, não faça para o outro. É como Jesus ensina. E ele diz assim, Emmanuel, Jesus, olha que coisa interessante. Ele diz assim, Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatória na instituição universal do Evangelho. Eu vou repetir, porque essa é forte, hein? Olha que coisa interessante. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatória na instituição universal do Evangelho. E sim foi categórico ao afirmar, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, quem quer verdadeiramente seguir Jesus, evita a crítica, evita julgamento, evita colocar o outro para baixo. Na verdade, estimula o outro a fazer o melhor. E se a pessoa estiver para baixo, meio depressiva, passando com dificuldade financeira ou emocional, se colocar ao lado para ouvir, para emprestar os ouvidos e não para brigar. Boa noite, meu querido amigo Ricardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa live do Papo do Espírita. E estamos aqui, viu? Fazendo um comentário da mensagem. Boa noite, Carla. Fazendo um comentário da mensagem de Emmanuel sobre o comentário do Evangelho. Porque tudo é a base do Evangelho. O Evangelho de hoje é naquela passagem que Jesus diz assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Jesus disse, se nós muito nos amarmos, boa noite, Ítalo, seja bem-vindo, meu irmão. Se nós nos amarmos uns aos outros, com certeza estaremos cumprindo a missão, nossa estadia no planeta Terra. Porque Jesus disse que os meus discípulos são conhecidos por muitos se amarem. Não por brigar, não por se desunir, não por afastado. Ô irmão, saudade também, rapaz. Satisfação em estar por aqui conversando com você, viu? Participe conosco, paz e bens. Grande Ricardo Vieira, poeta. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, continuando o comentário de Emmanuel diz assim, olha só, vou repetir uma frase que você, boa noite, paz e bem para você também, que você e eu precisamos refletir. Olha o que Emmanuel fala. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatória na instituição do Evangelho. E sim, foi categórico ao afirmar, meus discípulos são conhecidos por muitos se amarem. Palmatória, você lembra, né? Aquele negocinho de madeira que servia para bater. Ninguém foi convidado para bater no outro, mesmo com a palavra. Porque às vezes a gente bate o outro com a palavra. Quando a gente bate o ânimo, quando a gente critica, quando a gente julga, quando a gente se distancia do outro porque o outro cometeu algum erro. Ninguém é palmatória do Evangelho. E Allan Kardec, Emmanuel comenta, conclui dizendo assim. E Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns. Diz Kardec assim, esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se,
permutando observações, podem formar desde já o núcleo da grande família espírita, que um dia consociará todas as opiniões, reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. É muito lindo esse texto, né? Olha só, quando a gente se comunica um com o outro, quando a gente interage com o outro, quando a gente consegue fazer esse trabalho, a gente está se preparando para no futuro, com a evolução do planeta, como está acontecendo a transição planetária, se tornar uma comunidade cristã, cuja lei maior é a fraternidade. Essa mensagem de Emmanuel hoje foi muito forte, muito boa, mostrando que a aliança se faz. Ela está nesse livro, para quem chegou agora, está nesse livro aqui, ó. Tá vendo? Então, a mensagem chama-se Aliança Espírita. Emmanuel nos coloca a obrigação de nós nos compreendermos aos outros, de nos ajudarmos mutuamente, de dar a mão ao invés de dar palmatória, ao invés de brigar, ao invés de discutir, ao invés de criticar. É uma chamada de Emmanuel para a nossa realidade hoje. Nós observamos hoje no mundo, em especial no movimento espírita, muitas desavenças de pessoas que pensam diferente. Qual é o problema de você pensar diferente de mim e eu pensar diferente de você? Ninguém precisa pensar igual, a gente precisa olhar na mesma direção. E a direção que precisamos olhar é a direção do Cristo, a direção da evolução, a direção na linha, no caminho da verdade e da vida, como disse Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, desde então, percebermos como oportunidades que temos de nos unir. Lembremos, claro, que podemos nos entender. Dentro do próprio colégio apostólico, né? No colégio discipulado de Jesus, havia discordâncias. Por exemplo, Pedro mesmo, ele não se dava muito bem com Mateus. Por quê? Mateus era um cobrador, ex-cobrador de impostos, né? Publicano ex-cobrador de impostos. E o Pedro teve uma época que quase perdia tudo, porque os cobradores de impostos de Roma estavam pedindo dívida a ele, cobrando uma dívida de impostos que ele não tinha condições de pagar. Foi por isso, inclusive, que Jesus fez ele pescar aquela quantidade enorme de peixes para, através da venda desses peixes, pagar toda a dívida e ficar tranquilo. Jesus livrou ele da bronca. Isso serve até, inclusive, de um alento para a gente. Se a gente está passando hoje numa situação muito trabalhosa, dificuldade, achando que não tem solução, nós confiamos em Deus, confiamos em Jesus, que pode ser que surja uma oportunidade, se for necessário para a nossa evolução, de a gente sair dessa dificuldade através da colaboração de Jesus, muitas vezes diretamente ou indiretamente através de algum amigo nosso. Então, às vezes, chega aquele amigo que dá aquele apoio que você não esperava. Jesus me inspirou, com certeza. Tá bom? Então, aliança não é significado de a gente impor o pensamento da gente, unir a força. Não. É unir no argumento, unir na, digamos assim, afinidade que nós construímos. O respeito um pelo outro é fundamental. O amor se reflete nas pequenas atitudes. Fiquemos na paz, fiquemos com Deus. Vamos fazer uma prece final agora para concluir. Perguntar até o nosso querido amigo Ítalo, que está participando da hora, se ele ainda estiver por aí. Se quiser fazer a prece, dá um like assim, ou então diga sim, e você faz a prece final para a gente concluir a live. Diga aí, meu amigo, é com você. Se não tiver oportunidade, a gente vai concluir a live, trazendo hoje, a mensagem de hoje foi para você que chegou agora. A mensagem de hoje, o título é Aliança Espírita. Olha que mensagem interessante, é? É isso aí. Emmanuel traz para nós essa mensagem fantástica. Tá bom? Então vamos nós. Senhor Jesus, em nome de Deus, em teu nome, agradecemos a sagrada oportunidade do Papo do Espírita, no encontro de amigos e irmãos, cristãos ou não, espíritas ou não, em busca de maior esclarecimento, de mais conforto, Senhor, na tua palavra. Porque vós dissestes: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Abençoa, Senhor Jesus, a todos. Fiquemos na paz, fiquemos na luz. Oi, Ítalo, tu me perdoe, Ítalo. Só vi agora, minha internet travou, mas fica para a próxima oportunidade. Um beijo no seu coração. Fica na paz, fica na luz. Fui!